Olá a todos. Hoje nós recebemos mais uma vez aqui no nosso estúdio a enfermeira Clara Germano, responsável pelo Serviço de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde do município. E dando seguimento à nossa série de doenças sexualmente transmissíveis, hoje nós vamos falar sobre sífilis. Tudo bem, Clara? Tudo bom, Márcio? Então, o que é sífilis, Clara? Então, a sífilis é uma das doenças que as pessoas que não têm uma vida sexual ativa podem contrair quando não utilizam o preservativo, né? É uma infecção, como a gente já vinha designando, causada por uma bactéria que a gente costuma denominar o treponema pálido. Então, Clara, quais seriam os sintomas da sífilis, então? A gente tem alguns sintomas clássicos de acordo com as fases, tá? Então, se a pessoa teve uma relação desprotegida, em torno de 10 dias dessa relação, se houve contágio, ela pode apresentar o que a gente chama de cancro duro. O que seria? É uma ferida, uma erosão, né? Geralmente ela é única, não dói, não coça, não arde, não tem pus, e ela vai desaparecer independente de tratamento, o que não significa que a pessoa tenha ficado curada. Tá? Isso pode dar a impressão de que a pessoa não tem mais a doença? Não, e inclusive que não houve nada, que era um pelo inflamado, qualquer coisinha que não era determinante, que podia deixar passar. Como uma mulher. Exato. E essa lesão da sífilis primária típica, ela pode aparecer em qualquer das regiões onde pode haver contágio. Então, pode ser na região da vagina, na região do ânus, na região oral. Onde houver a entrada da bactéria vai ser o local onde vai ter essa erosão, essa feridinha, então. E ela pode ser em locais que a pessoa não pode necessariamente enxergar, como para dentro do orifício anal, dentro mesmo na vagina, no colo do útero, e em regiões da boca onde ela não vai enxergar. Mas a grande maioria das pessoas vai apresentar esse sintoma da fase primária. Exato. E o que seria uma fase secundária? Então, essa ferida ela vai desaparecer independente do tratamento, porque é o curso natural, é assim que se comporta a infecção. E em torno de 6 semanas a 6 meses a pessoa vai então passar para apresentar a fase secundária, que ela tem uma série de sintomas de corpo, vamos dizer, agentes sistêmicos, né? Então, febre, mal-estar e tipicamente umas lesões na palma da mão e na planta dos pés, que quando a gente já conhece, está acostumado, já viu, é fácil de identificar. E aí, então a gente tem a manifestação típica da fase secundária. E qual dessas duas fases tu saberia dizer que tem uma maior procura por atendimento médico, primária, secundária? Felizmente a gente tem um aumento das pessoas de procura quando tem a feridinha, que eles chamam, né? Mas como eu te disse, algumas pessoas vão ter num local que não vão ver ou que não vão dar importância. Sim. Se a pessoa não tem o costume, mesmo a mulher, de se autoexaminar, ela pode muito facilmente passar despercebida, né? Mas hoje tem a internet, né? Muitas vezes as pessoas vão procurar e quando ela apresenta essas lesões das mãos, a gente já tem várias pessoas que procuram quando apresentam esses sintomas. Mas quando a pessoa vai, por exemplo, ao pronto-socorro por febre, mal-estar, geralmente a gente tem um aumento da prescrição dos testes, ou seja, a pessoa é orientada vai fazer um teste rápido, a pessoa que identifica, o profissional que atende no pronto-socorro identifica que é uma pessoa jovem, com vida sexual ativa, e é normal que se oriente, embora a gente saiba aí no teu setor. Isso, eles dão a prescrição dos testes rápidos e, em geral, a pessoa vai ali pela secretaria ou pelo posto central e eles encaminham para nós. E nos postos, onde tem unidade de saúde, é comum o pessoal realizar os testes. Como eu sempre digo aqui, todas as minhas colegas enfermeiras realizam nas unidades. E a gente tem o teste rápido para si. E das outras fases, o que dá para a gente falar, Clara? A gente tem a fase terciária, então, que é uma fase da evolução cerca de 2 anos, assim, a 20, 30, 40 anos,
se em nenhum momento da vida essa pessoa receber tratamento, ela pode desenvolver esse... De 2 anos com a bactéria até 40 anos. Não 40 anos de idade, 40 anos com a bactéria. 40 anos de evolução, exatamente. A pessoa vai ter então quadros mais graves, comprometimento cardíaco do coração, comprometimento ósseo, comprometimento da pele, lesões mais graves, que a gente, hoje em dia, ali na nossa prática, a gente não encontra tanto. Mas antes, nos hospitais era mais comum. E claro, como a maioria das pessoas já fez uso da penicilina em algum momento da vida, às vezes, né, acaba recebendo um tratamento por uma coisa que nem sabia que tinha, né? Independente do... E a gente tem a primária, secundária e terciária e a latente, que é quando a gente não pode muito bem, quando a pessoa não tem sintomas, tá? E então a gente vai tratar, se a gente sabe mais ou menos a data de uma exposição, o critério é mais ou menos de 1 ano para a gente estabelecer o tratamento. E quando a gente não pode dizer quando foi essa contaminação, não tem sintomas, todas são latente tardia, e aí a gente vai fazer um tratamento como se a gente, o máximo, né? Pecar por excesso, não por falta. Sim, mas esses outros estágios, tu disse que são um número bem menor do que eram antes, né? Eu não trabalho no hospital, hoje não sei te dizer, mas a gente vê muito menos casos, porque como eu te falei, acontece da pessoa ser exposta à penicilina por alguma outra razão, às vezes, então... E hoje a gente tem maior procura para fazer os testes e maior acesso, facilidade de fazer o tratamento, então não é como antes, com o advento dos testes rápidos e com eles vieram outras medidas, a gente tem uma mudança positiva, né? No acesso. Dá para dizer que assim, que a pessoa morrer por causa das sífilis hoje em dia é bem mais difícil, então? Por uma complicação dela, eu não posso ter precisar dados, né? Mas sim, é bem mais difícil. A gente não ouve falar, pelo menos, muito assim. Não ouve mais, né, falar. Mas por um implemento do Ministério de longo prazo, na mudança da estratégia, como rastrear e como tratar, e hoje cada vez mais fácil esse tipo de acesso, para que a pessoa se cure antes de chegar num estágio que vai dar mais, vai dificultar, vai gastar mais com exames, vai gastar com internação e às vezes não vai conseguir salvar. Falando em doença sexualmente transmissível, mas a sífilis teria algum outro modo de transmissão que não a via sexual? Basicamente a gente fala do sexo, mas uma questão importante é da mãe para o bebê. Novamente a gente fala na transmissão vertical e o Ministério preconiza, ou seja, ele pede que as mulheres grávidas façam o teste no primeiro e no terceiro trimestre da gestação. Faz parte do pré-natal, sim? Teste para sífilis? Faz parte. Esse rastreio é realizado. Sempre que a pessoa passa na unidade, ela entra naquele protocolo do Ministério, né? Aqui a gente faz nos 3 trimestres, né? Porque o Ministério pede, mas a gente sempre pode adaptar nossas realidades, então a gente peca sempre por excesso do que por negligência. Né? Quer dizer que a mãe pode passar para o bebê. Exatamente. A mãe que tem um teste positivo, ela tem o risco, né? A gente lida porque é possível que ela contamine o bebê. Não é uma certeza, então. Não, mas vai haver todo um acompanhamento pós-natal, né? Depois que o bebê nascer com ele, para que a gente possa liberar essa criança. Mas a penicilina é a única medicação comprovadamente trata a mãe e o bebê. Então é o medicamento de escolha. Bom, agora então a gente falando do tratamento, basicamente é com antibiótico, a penicilina. É o tratamento indicado e efetivo. E a gente já tinha falado das fases, né? Então é mais ou menos assim que funciona o tratamento na fase primária, secundária e latente recente, ou seja, aquela que a gente pode determinar que tem cerca de 1 ano de evolução, a gente vai fazer 1 semana de tratamento, ou seja, uma dose única, que na verdade são 2 injeções, né? Uma em cada glúteo, né? Vão ser 2,4 milhões, como a gente diz no cálculo do medicamento, mas é 1 semana. E a faz ali e tá ok.
Se a gente tem uma sífilis latente tardia, ou seja, mais de 1 ano, ou a gente não pode precisar, que nem eu estava falando antes, não tem como dizer que dá até, a gente vai tratar como tardia, então vão ser 3 semanas. Com 7 dias de intervalo entre cada uma, por exemplo, 3 quartas-feiras, e aí a gente vai acompanhar depois laboratorialmente para identificar se houve realmente essa cura. A penicilina, apesar de ter uma certa resistência pela aplicação, pela questão que se falava muito da alergia, né? Ela é uma medicação muito segura, ela pode ser aplicada em qualquer das nossas unidades. E o que às vezes as pessoas identificam como alergia, na verdade é uma reação natural, principalmente para aquelas pessoas que se apresentam na fase secundária, que tem aquelas lesões das mãos, elas podem ter um mal-estar maior, aumentar a sintomatologia pela própria ação da penicilina na bactéria. E aquelas sensações que as pessoas têm, que elas vão às vezes relatar como alergia, é só da destruição daquelas bactérias no sangue pela ação do remédio, e é uma reação esperada. É uma reação da doença mesmo? Então. É da destruição da bactéria pelo medicamento, na verdade. Então, sempre a gente vai optar pela penicilina, a não ser casos documentados de alergia grave. Ou seja, alergia grave é a anafilaxia, quando a pessoa tem sintomas, né, de fechamento de glote, sintomas graves de alergia. Do contrário, a gente vai igual. A penicilina é sempre a primeira escolha. Bom, a gente sabe que os testes são fornecidos gratuitamente no município. E tratamento, Clara, o tratamento é pelo SUS também? Também. A gente recebe da coordenadoria, 7ª Coordenadoria de Saúde, a gente recebe a penicilina, tanto nós como SAI, quanto o Serviço de Pré-Natal recebe. E o município complementa com as águas destiladas e a gente tem material aí. E sim, é tudo totalmente gratuito. A gente falando em sífilis, assim, parece que é uma coisa bastante distante, assim como o HIV, né? Mas a sífilis, eu tenho a impressão que seja um pouquinho mais, assim, porque é uma doença que não se fala tanto, né? Não se fala em HIV, então parece uma coisa mais distante da gente. Mas tu relata que ainda aparecem casos, né? Muitos, e as últimas falas da diretora do departamento de HIV/AIDS eu sempre falo, a gente acompanha muito, né? A Adele, é que a gente ainda tem um aumento no número de casos de sífilis. Um aumento? Sim. Em 2016 o Ministério decretou uma epidemia, então, e isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente reconhece o problema a gente consegue lidar com ele, né? E desde então a gente vem testando, tratando e curando, que é uma dos slogans que o Ministério utiliza, teste, trate, cure, para que a gente interrompa a cadeia. Porque não é só no Brasil, né? No mundo todo, mas é que nós temos um país muito diferente, muito grande, mas a estratégia está para todos e a gente tem esse compromisso de chamar sempre a população para vir testar. Porque nem eu te disse nas outras nossas entrevistas, nossos encontros, que todo mundo que faz sexo tem que fazer teste rápido. Porque a camisinha protege, principalmente da sífilis, a camisinha feminina, porque ela tem aquela área maior de cobertura, né? Mas mesmo assim, existe o atrito entre as regiões durante a relação sexual, então é possível que a pessoa igual, se a feridinha, que nem as pessoas chamam, né, tiver num outro local, o homem que não bem ali onde protege, pode igual também haver essa exposição. E então, usar o preservativo e vir testar para que a gente possa interromper então as transmissões, tratar a pessoas, parceiros, enfim, e a gente consiga diminuir esse número de casos. Tu falou que em 2016 foi constatado um aumento no número de casos. A que se deve isso aí? Claro, ao comportamento sexual da população, o relaxamento nos cuidados? Algumas pessoas colocam que a sífilis ela é um pouco cíclica, né? Épocas de aparecimento, épocas de remissão, e já havia um aumento de casos. Em 2016 o Ministério resolveu trazer isso à tona e a público, então, né? E a gente ainda tem aumentos em algumas faixas, e a sífilis é uma doença facilmente transmissível, né?
inclusive a Adele sempre comenta, mais facilmente transmissível que o HIV, né? Altamente transmissível. Então a gente tem, e essa prática, a relação, por exemplo, do sexo oral sem preservativo, né? As pessoas não têm às vezes a compreensão, não entendem que também podem pegar sífilis pelo sexo oral. Então a gente sabe que existem camisinhas masculinas com sabor flavorizadas, que nem diz, né? E para realizar o sexo oral na mulher ainda não há assim um insumo atrativo, mas o Ministério coloca, por exemplo, como alternativa abrir uma camisinha feminina para colocar sobre a genitália para poder realizar o ato, porque é sim possível que a pessoa se contamine através da prática do sexo oral. O que faltou de falar, deixar de recomendação para a comunidade quanto a sífilis? Então que a gente, eu acho que eu esqueci de falar, a gente faz o teste rápido, a gente faz um teste de laboratório e através desse teste, que a gente chama de não treponêmico, que a gente vai determinar a cura. Faz um teste logo, agenda e faz na época do diagnóstico, do teste rápido, e depois vai fazendo trimestralmente, no primeiro ano. E no segundo ano de acompanhamento faz um e repete outro em 6 meses. Esse é o acompanhamento do protocolo do Ministério para sífilis. Então é importante que as pessoas que em algum momento realizaram testes, tratamentos, que retornem ao serviço sempre para a gente poder fechar o caso, que nem a gente diz, e que as pessoas saibam que não existe imunidade para sífilis, né? Se a gente se contaminou... Não existe vacina também, né? Não. E se a gente contaminou, fez tratamento certinho, comprovou com os exames e houver de novo uma exposição com uma pessoa que tenha, a gente pode contaminar de novo. Então não há imunidade. Então, todo mundo que faz sexo passa lá para fazer teste rápido. Quer lembrar o endereço, então? Coronel Urbano do Trilha de Lemos, onde ficava a Gráfica Rica. O horário, claro. Das 7h30 a 1h30 e segunda, terça e quarta eu estou à tarde lá também, até às 17 horas. Certo. Obrigado, então, Clara, por mais essa entrevista. A gente agradece pelos que nos acompanharam. Hoje falamos então sobre sífilis.